O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, para o servo como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Não tenho medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada de há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai aos telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que possam destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhuma delas cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos das suas cabeças estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos e minha irmã, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, esse texto ele fecha a semana. Se a gente fizer uma retrospectiva, fomos trabalhando o capítulo 10 de Mateus, que vai nos colocando à disposição da missão, do olhar da missão, do envio, que uma característica dos filhos é de Jesus, é sair falando de Jesus, falar de Jesus com a vida, falamos isso a semana inteira, não foi? Então, o final, né? O grande final, Jesus dá uma distinção muito grande, muito importante para a nossa caminhada. Com essas 2 primeiras frases, ele diz: você saiba bem quem você segue. Que o discípulo não é maior do que o mestre. E o grande problema que nós vemos na igreja, muitas vezes, nas comunidades, é que o discípulo caminha com o mestre por um tempo, depois começa a se achar melhor que o mestre. Porque todo mundo tem virtudes em uma coisa, em um lado, e outros têm desvirtudes. Todo mundo tem encontros e tem desencontros. Aí porque você ganha experiência, daqui a pouco você já não mais valoriza o mestre que lhe formou. Se você estudar a história da igreja, e se você estudar a história das ordens religiosas, a quantidade de fundador que foi passado a perna, escanteado, deixado de lado,
proibido de ir na comunidade pelos seus filhos, que se acharam maior do que o fundador. Jesus tenta aqui acordar, despertar, dizer, olha, um mestre, um fundador, um padre, um bispo, ele vai envelhecer, ele vai ficando. Aí só porque ele não tem mais o vigor da idade, você agora está taludo, está grande, aí agora ele já não serve mais. A gente deixou o espírito do mundo entrar dentro da vida da igreja. Está gravado, mas foi em público. Uns anos atrás tentaram instituir o Padre Jonas Bibido da Canção da Alma, sendo que os filhos fiéis sustentaram. É que essa palavra de Jesus não ficou no coração deles. É porque o diabo nos seduz. Né? Porque o envio tem uma sequência. O discípulo não está acima do mestre. Nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como mestre. No pecado, não. No ensino. Tem uma oração da igreja que define isso muito claramente. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Do seu mestre, vamos voltar na hierarquia, do Papa, eu vou imitar. Com certeza o Papa tem pecados, então eu convivo de perto e percebi um pecado do Papa, eu vou imitar? Não. Eu vou imitar virtudes, eu vou imitar os ensinamentos, a orientação, eu vou seguir a doutrina, não a pessoa. Ele não falou, siga a pessoa, se seguir a pessoa é guru. Siga os ensinamentos. E se eles passarem pela palavra de Deus e pelo magistério da igreja. Se for invenção da cabeça, pode deixar de lado que o mestre é falso. Seguir a igreja, seguir os mandamentos, seguir as inspirações, mas dentro da igreja. E aí ele novamente diz, porque senão, se não for assim, é como uma família de Beelzebul. É diabólico. Jesus arrochou o nó aqui, para que a gente não se perdesse. Infelizmente, muitas vezes a gente se perde. Nós temos uma tendência, no começo, sermos muito admirados e empolgados. E quando passa o tempo, porque a gente vai percebendo que o outro é igual a nós. Tem virtudes e defeitos. A gente vai descartando pessoas da nossa vida. Lembra aquilo que eu sempre digo? Todos os amigos que você tem há mais de 10 anos mostra que você tem um psique estável e não descarta as pessoas. Porque elas erraram com você, porque elas fracassaram, porque elas não atingiram a sua expectativa em relação a ela. Porque na hora que eu digo que Beda não atingiu as expectativas que eu tinha em relação a ele, eu estou me achando maior do que Beda, melhor do que Beda. Jesus chama isso de se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul. Quem é o dono da casa que foi chamado de Beelzebul? Jesus. Ele disse, eles estão se achando melhor do que eu. E me chamaram de Beelzebul. Quanto mais ele vai chamar toda a família. E o que aconteceu depois que Jesus morreu? Não só chamaram de Beelzebul, não. Mataram aos milhões. Jesus aqui está divertindo que o caminho não é fácil. Para você dizer sim ao caminho de Jesus, você vai levar pancada sim no mundo, porque o mundo não concorda. E o pior é quando a gente permite, por não estar em unidade com o Espírito, por não estar obediente à palavra, por não estar obediente à igreja, a gente permite que esse espírito mundano, diabólico,
entre dentro da igreja, entre dentro das nossas comunidades, entre dentro da nossa vida e destrua. Aí você começa a fazer carreira solo. Faz carreira solo. Você faz do seu jeito, como você pensa. Você não vive mais em família, embora viva dentro da mesma casa. Nós nos comunicamos como comunidade porque, porque a regra existe. Não, porque família se comunica dentro de casa. Fala um com o outro, diz, eu vou sair, eu vou voltar. Não é questão de mandar, é questão de comunhão. Porque um depende do outro. E quem tem vocação de ser família, comunidade, anda nisso com muita alegria, porque quando partilha a vida fica bonita de se viver. Aí depois que ele diz isso, porque ele disse que a gente vai ser chamado de Beuzebu, né? A gente vai ser chamado de herege, a gente vai ser chamado de louco, a gente vai ser chamado de fundamentalista, a gente vai ser perseguido, os cristãos no mundo ainda são mortos porque simplesmente estão celebrando suas missas. Nicarágua está aí uma desgraceira, né? Alguns aqui, países do centro. A África, meu Deus, com o Talibã, está um negócio assim horrível. Eu vi um pouco tempo aqui, o nosso cardeal foi assaltado. Aí ele diz o quê? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Tá vendo? Quando entra o medo, o Espírito Santo sai. É impressionante quanto Jesus adverte a respeito do medo. Por quê? Os argumentos dele agora são irrefutáveis. Mas só para quem tem fé. Porque o que ele vai dizer aqui daqui em diante, você precisa ter fé, meu irmão. Porque não é uma lógica. É ilógico. Não é o comum, é o incomum. Não tenhas medo por quê? Ele diz, pois nada de encoberto que não venha a ser revelado. Tudo bem. Mas talvez assim, quando for revelado, já tenha perdido a vida. E quantos perderam? Quantos perderam? Mas não abriram mão do Evangelho. O nome desses homens são o quê? Mártires. Aqueles que não abriram mão por causa do Evangelho de Jesus. Homens como Maximiliano Kolbe, que deu a vida para si. Não, eu já sei a glória. Eu vou para a glória. Esse aqui precisa criar os filhos dele. Deixa ele vivo, mata no meu lugar. Jesus, coisa linda. Coisa linda. Nada que está escondido que não seja conhecido. Não adianta, né? Essa é aquela visão que eu sempre gosto de dizer. Você vai, entra no seu quarto, na sua cela, do seu banheiro e fecha a porta. Você está escondido, né? Olha no ar, agora você janela velha, você fecha a janela. Mas o teto é furado. Do teto ninguém se esconde. Não, apaga a luz, ele vê no escuro. Ninguém se esconde. E é por isso que a Bíblia diz que é pelos frutos que você conhece. Isso que ele está dizendo aqui, isso aqui é pelos frutos. Se você estiver fazendo causas escusas, é a sua alma. Eu lembro que um dia eu perguntei, eu sempre fui muito questionador, né? Curioso, eu perguntei ao meu pastor isso. Sim, e o que é que Jesus agrada, o Jesus que não se agrada? Um dia ele disse, tudo que você fizer fora daqui, faça aqui no altar. Dentro de Jesus. Se o que você estiver fazendo lá, você possa fazer aqui. Um exemplo é esdrúxulo, tá? Mas aqui, você poderia fazer um xixi aqui? Se houvesse sua necessidade? Haveria um pecado nisso? Não. Qual é a regra? É lógico que o mais viável é que seja no banheiro. Para você entender o nível de que tudo que você pode fazer aqui. Você pode fazer em qualquer lugar. Mas se você esconde, se você burla, se você foge, se você não conta,
é porque está o dedinho do maligno destruindo os frutos do Espírito em você. Aí ele vai mais. O que vos digo na escuridão, também vos digo na luz do dia, tá vendo? Então, o que Jesus faz no escuro, faz no claro. E eu peço a vocês que o que vocês ouvirem de mim, em segredo do coração de vocês, vocês procurem muito ligado. O discípulo precisa falar o que está revelado em segredo, daquilo que ele se convenceu. Porque, meus queridos filhos, irmãos aí, se você pregar porque sabe, porque decorou e porque leu, é como um símbolo que retém. Pregue o que você acredita. Mas diácono, eu peco. Pregue dizendo que também peca. Mas não pregue mentindo. Não pregue como os fariseus, como Jesus combateu, jogando fardo pesado nos ombros dos outros e não fazendo. Não pregue, porque não tem fundamento nenhum. Não fica, não fica. Não pregue porque vocês aqui, por exemplo, os meninos daqui que estão aqui me assistindo agora, não pregue porque vocês vão estudar filosofia e vão estudar teologia e vão decorar teorias e vai ficar lindo porque estourou. Quem for muito inteligente pode reproduzir com esmero. Mas se não tiver amor, não adianta. Se não for o que você acredita, não adianta. Acho que muitas vezes você já viu pessoas falando, fazendo, não me convence. O que ele fala não me convence. Porque falta o Espírito, falta você crer naquilo que você faz. Não tenha medo daqueles que matam o corpo. Mas do que pode matar a alma. Está vendo? Ele está dando todas as receitas para que você siga a gente tem muito mais medo do externo do que do interno. Você tem mais medo de uma bala perdida do que morrer em pecado mortal. Pelo contrário, tendes medo daquele e daquilo que pode destruir tua alma e mandar teu corpo para o inferno. Tem medo. Você não se vende dois padares por algumas moedas? Vocês valem mais do que moedas. Que coisa linda. Vocês cuidem da alma de vocês, que é o maior tesouro. Para serem missionários de almas cuidadas. Comanda seu templo do Espírito. Porque a alegria que vai brotar de um templo do Espírito bem cuidado, sem apegos desordenados, sem sentimentos desordenados. Mas eu os tenho ainda, então vamos procurar a raiz dessa desordem, vamos sublimando, vamos subindo, vamos entendendo. Mas eu sou vamos nos acalmando, vamos indo mais na luta. Ah, mas eu tenho muita preguiça. Vamos pegando a questão da preguiça, vamos tudo para que o templo seja lindo, para não ser destruído. E aqui, versículo 30, 31, ele deixa os teólogos doidos para explicar. Porque ele nos dá livre-arbítrio e diz que sabe o que vai acontecer. Você pode fazer como você quiser, mas eu já sei o final. Mas você pode mudar o final, mas ele já sabe o que você vai mudar. Então não enlouqueçam com isso, que é assim. Só é assim. E aqui outra afirmação. Então o que é mal, o que é bom, ele está sabendo. É aquela pregação anterior que eu tinha feito, que explicando a vocês, que às vezes Deus permite que o demônio toque em nossas vidas. Porque é assim. Aí depois que ele dá todas as instruções, ele diz, me dê testemunho de mim. Ande, que todo mundo me veja em você. Fale de mim. Nós religiosos falamos até com a roupa, mas não fale só com a roupa. Falem de mim. Falem de mim.
Porque se vocês falarem de mim, testemunharem de mim, agindo desse jeito que eu falei aqui, eu falarei de vocês ao Pai. Na hora que você bater as caçuletas, for pro caixão de madeira, você vai atravessar o rio, quando chegar do outro lado do rio, e vai dizer, ah, Eduardo, deixa ele passar, deixa ele passar. É para isso. Viva trabalhando para ir para o céu. Viva anunciando o céu que você acredita. Mas eu não acredito ainda assim, desse jeito como o senhor está falando. Vai tendo intimidade com o Espírito Santo. Quem dá essa fé é o Espírito Santo. Alguém só dá a sua vida por uma causa se estiver convencido pelo Espírito Santo, não dá razão. Os grandes mártires da igreja não foram mártires pelo que estudaram, foram mártires pelo que acreditaram. Porque não abriram mão do que verdadeiramente acreditavam. E pelo que acreditavam, morreram, perderam para ganhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Quem tiver ouvidos, que ouça. Shalom!